Olá, corredores! Bem-vindos! Você já chegou a uma situação em que, por mais que treine, vê que está estagnado e não consegue evoluir mais? Pronto, então você chegou àquilo que se chama o platô de desempenho. Mas calma, isso é normal e acontece com muitos corredores, mas existem soluções que permitem ultrapassar essa situação e é disso que vamos falar neste vídeo. O platô de desempenho é uma situação em que nós treinamos e verificamos que não conseguimos evoluir mais. Essa situação, em geral, acontece por várias razões. Uma delas é o corpo habituar-se a um determinado nível de exercício e como nós não alteramos os exercícios, então o corpo habitua-se àquele nível e então deixa de sair da sua zona de conforto e, portanto, acaba por nunca mais evoluir e manter-se sempre com o mesmo tipo de desempenho. Isso acontece por causa da monotonia de treinos, muitas vezes é por causa dessa monotonia que nós deixamos de evoluir, pela falta de recuperação, também é um aspecto a ter em conta, ou mesmo por erros técnicos que nós possamos estar a cometer. Vamos então agora falar de uma forma muito eficiente de nós conseguirmos sair deste platô. E é nós conseguirmos diversificar os treinos. É muito frequente corredores que atingem este platô por causa de fazerem sempre o mesmo tipo de treinos, fazem sempre a mesma distância, ao mesmo ritmo, sempre no mesmo local, não diversificando nada. O primeiro ponto é nós temos que diversificar o tipo de treinos que fazemos. Aqueles corredores que fazem sempre o mesmo treino, todos os dias vão treinar, fazem os 10 km num ritmo qualquer, sempre no mesmo local, sempre à mesma velocidade, não evoluem, porque o corpo habitua-se àquele tipo de treino e então deixa de sair da zona de conforto e acaba por deixar de evoluir. E, portanto, uma das principais formas de nós sairmos deste platô, deste estacionar de evolução, é nós diversificando os treinos. Um dos tipos de treinos que nós devemos fazer é o treino de tiros. No treino de tiros nós intercalamos uma parte rápida com uma parte de pausa, em que pode ser uma pausa ativa, em que nós vamos fazendo um trote leve, ou mesmo uma pausa parada. Portanto, o que é que um exemplo é, por exemplo, nós fazermos 10 tiros de 400 metros, em que vamos correr 400 metros a uma velocidade alta e depois temos, por exemplo, 1 minuto ou 1 minuto e meio de pausa e essa pausa pode ser parado ou então num trote leve. E, portanto, fazemos 400 metros, a pausa, depois fazemos novamente 400 metros, até completarmos as 10 vezes, por exemplo, dos tiros. Portanto, este tipo de treinos é muito eficiente para nós ganharmos velocidade e para termos uma melhoria da nossa capacidade cardiorrespiratória e, portanto, introduzindo este tipo de treinos, nós vamos conseguir melhorar bastante. Outro tipo de treinos, também muito útil para nós melhorarmos a nossa resistência e também alguma velocidade, é o chamado treino de fartlek. Fartlek é um tipo de treino em que nós vamos alterando as velocidades do treino ao longo de todo o treino, ou seja, fazemos um treino, por exemplo, 40 minutos ou 50 minutos, e então temos uma parte rápida, por exemplo, podemos fazer 1 minuto rápido para 3 minutos leve, então vamos um minuto em ritmo mais acelerado, depois de passar esse minuto, então desaceleramos um pouco e vamos a um ritmo leve por 3 minutos, por exemplo. Depois voltamos a fazer mais 1 minuto em ritmo rápido, depois fazemos novamente 3 minutos em ritmo leve. Portanto, este tipo de treinos é muito interessante para nós ganharmos não só resistência, mas também velocidade, porque vamos mudando as velocidades e, portanto, o corpo habitua-se a correr em velocidades distintas e estamos, de certa forma, a provocar alguns estímulos ao corpo que depois ele sai da sua zona de conforto e depois vai melhorando ao longo do tempo. Outro treino também extremamente importante e extremamente interessante para nós melhorarmos e sairmos do platô de desempenho é o treino de subidas. Esse treino de subidas pode ser feito de várias maneiras, uma delas é fazer a subida rápida, ou seja, nós encontramos um morro e subimos em termos rápidos e depois descemos a caminhar e depois voltamos a subir. Ou então, a segunda forma é, por exemplo, nós subirmos em ritmo leve, depois voltarmos a descer em ritmo leve, vamos subindo e descendo,
mas não em ritmo rápido, como estava a falar na outra possibilidade. Portanto, é um tipo de treino que vai nos fortalecer imenso, é quase como fosse um treino de reforço muscular sem nós irmos à academia, vai dar muita força, muita potência que depois é muito útil quando nós estamos a fazer outro tipo de treinos. Outro tipo de treino são os treinos leves em zonas, na zona 1 ou na zona 2, em que nós vamos a um ritmo bastante confortável. É um tipo de ritmo que é muito útil em termos de nós ganharmos bastante resistência, como também nos permite fazer a recuperação após outros dias em que vamos treinar um pouco mais forte. Imaginemos que vamos fazer um treino de subidas, que é um treino mais difícil, um treino mais pesado, ou um treino de tiros, também é um treino com alguma dificuldade. No dia seguinte poderemos estar muito cansados, então podemos fazer um treino leve de zona 1, zona 2, e a maior parte dos treinos até devem ser feitos nesse tipo de zonas, porque vamos ter resistência que vai ser muito útil. Portanto, temos aqui 4 tipos de treinos: temos os treinos de subidas, os treinos intervalados, com os treinos de tiros, os treinos de fartlek, os treinos leves, e portanto nós, estando sempre a diversificar os treinos, nós estamos sempre a desafiar o corpo, e o corpo está sempre a sair da zona de conforto, e portanto isso vai ser bastante útil para nós conseguirmos sair daquele platô que nós estávamos a falar. O ajuste da nossa técnica de corrida é outra das formas que nós podemos usar para tentar sair do platô de desempenho. Muitas vezes nós temos uma má postura que faz com que nós tenhamos que fazer mais esforço do que aquilo que nós deveríamos fazer. E portanto, tendo uma boa postura de corrida, nós vamos gastar menos energia e vamos conseguir correr mais rápido com o mesmo esforço. E portanto, eu vou agora dar-vos aqui algumas dicas muito breves de vocês depois podem adaptar e utilizar nos vossos treinos. Um dos aspectos a ter em conta é a postura. Nós devemos ter uma postura ligeiramente inclinada para a frente, com os braços relaxados, de forma a nós conseguirmos ter uma corrida mais fluida e mais fácil de correr e mais leve. Melhorar a cadência, ou seja, o número de passos que nós damos por minuto, também poderá ajudar a melhorar a eficiência da nossa corrida. Termos uma cadência entre os 170 e os 180 passos por minuto pode ser bastante útil, embora este seja um tema bastante polémico, pode ser bastante útil para vocês reduzirem o esforço que estão a fazer e até reduzirem o impacto da corrida nas articulações, que depois pode evitar também algum tipo de lesões. Por fim, devem tentar que a aterragem do pé no chão, devem evitar que seja feita com o calcanhar e muito à frente do vosso centro de gravidade, depois não torna o movimento tão fluido e acaba por haver ali uma travagem do movimento. Portanto, estes tipos de dicas que nós estávamos a falar, da postura, da cadência e da forma de aterragem do pé, poderão ajudar a melhorar a vossa técnica de corrida e, além disso, pronto, também melhora a vossa eficiência. Vocês conseguem correr de uma forma mais eficiente, ou seja, correndo com um esforço mais baixo e conseguindo correr até com uma velocidade mais alta. Outro dos aspectos que também devem considerar quando estão a tentar sair do platô ou quando estão a ver que não conseguem evoluir, é tentar perceber se não necessitam de fazer algum tipo de periodificação dos vossos treinos. Como disse há pouco, é importante nós diversificarmos os treinos. E mesmo depois de diversificarmos os treinos, nós temos que perceber que existem várias fases de treinamento quando nós estamos a tentar preparar-nos para uma determinada prova. Esta periodificação também tem associado o nível de descanso, que também é muito importante para nós conseguirmos evoluir e não irmos sempre acumulando fadiga, que depois faz com que nós não consigamos mais evoluir e até podemos ter algum tipo de lesões por carga ou excesso de carga de treinos. E portanto, se vocês têm em vista fazer um bom resultado numa determinada prova que vai ocorrer passado algum tempo, então podem dividir o plano de treinos em várias fases, em que vão ter um período inicial, que é um período de base, em que vocês estão a estar mais preocupados em ganhar resistência e ganhar força, e portanto vão fazer maioritariamente treinos leves para conseguirem ganhar a resistência que vocês necessitam para fazer a prova que vão fazer.
Além desses treinos leves, também devem fazer alguns treinos longos, também para terem essa tal resistência aumentada ao longo deste período, no período de base. Depois tem o período específico em que vocês vão fazer alguns treinos que já vão ser específicos para a prova que vocês vão fazer. Portanto, se vocês estão a preparar-se para uma prova plana, então têm que se preparar com treinos de velocidade, porque o objetivo é fazer velocidade. Se a vossa prova tem muitas subidas e descidas, então, nesse período específico, então têm que, além de fazer alguns treinos de velocidade e outro tipo de treinos, também devem focar-se em treinos que tenham subidas e descidas. E, portanto, é um período também muito importante, porque vocês vão preparar-se para as especificidades daquela prova e para depois não terem nenhuma surpresa quando lá chegarem, né? No final, nas últimas semanas antes da prova, então fazem depois um período chamado polimento, porque vocês podem estar a fazer um plano de treinos perfeito, no entanto, se chegarem à prova completamente exaustos daquele plano de treinos, vocês depois não vão conseguir ter um bom resultado. Portanto, têm que fazer um período de polimento, que é um período em que vai entre 1, 2 ou 3 semanas, dependendo se a prova é uma prova mais curta ou uma prova mais longa. Se for uma prova de 5 km, se calhar uma semana já chega, se for uma maratona, se calhar 3 semanas, se calhar será o tempo ideal para o polimento. Mas isso depois vai depender muito de corredor para corredor, mas em termos gerais é isto que devem fazer. Ou seja, durante esse período mantêm a velocidade, os treinos de velocidade, mas reduzem bastante o volume de treinos. Ou seja, em vez de fazerem 60 ou 70 km por semana, então fazem 50 ou 40 km, e depois, em vez de fazerem 10 tiros, fazem só 4 ou 5. Portanto, reduzem bastante o volume e mantêm a velocidade para não perderem condição física, e reduzem o volume para conseguirem descansar e estarem completamente frescos quando chegam ao dia da prova. Portanto, se vocês fizerem este tipo de planificação, vocês vão conseguir ter um ótimo resultado nas vossas provas. E o que acontece muitas vezes é que nós estamos tão preocupados em treinar que depois basta não fazermos o polimento, então depois chegamos à prova e estamos totalmente cansados. Ou a prova tem muitas subidas e nós, durante o período específico, não fizemos treinos de subidas. Ou então é uma prova que é uma prova longa, uma meia maratona, por exemplo, e no período de base então não fizemos treinos longos e portanto acabamos por não conseguir depois fazer a prova e ter a resistência para fazer a prova. Portanto, tudo isto depois vai ter implicações nesse platô que vocês vão ter ou não, e portanto este tipo de planificação é muito importante para quem quer ter bons resultados numa prova que vai fazer daqui a algum tempo, que é no fundo uma prova-alvo para nós atingirmos um determinado objetivo. Outro aspecto que muitas vezes é negligenciado pelos corredores é a questão do reforço muscular. É muito importante nós fazermos o reforço muscular, porque se nós estivermos mais fortes, vamos também correr de uma forma mais forte. Grande parte da corrida, ou da velocidade na corrida, advém de nós termos força para nós impulsionarmos o corpo para a frente. E isso necessita que o corpo seja forte, necessitamos que as pernas sejam fortes, que os braços sejam fortes para nos impulsionar para a frente, termos as pernas fortes para nós conseguirmos impulsionar-nos para a frente, levantando bem os joelhos, e portanto nós necessitamos fazer reforço muscular, não só por causa deste tema de nós ganharmos velocidade e termos cada vez mais força, mas também para evitar algum tipo de lesões, porque a corrida é um tipo de desporto que tem um impacto muito grande e, portanto, necessitamos que os músculos sejam fortes para protegerem o corpo de todo o impacto que a corrida tem. E, portanto, não necessitam de fazer academia, não necessitam de ir para o ginásio, não necessitam de fazer nada disso, basta fazerem, mas também podem fazer, não tem problema, mas basta fazerem alguns exercícios em casa, como abdominais, pranchas, coisas assim desses, agachamentos, exercícios desse género, para vocês conseguirem fortalecer o vosso corpo. Por fim, é muito importante nós conseguirmos, ao longo dos treinos, nós irmos monitorizando como é que os treinos estão a correr e como é que nós estamos a evoluir. Agora nós temos os relógios, temos telemóveis, temos aplicativos que nos dão as distâncias que nós percorremos
corremos, a velocidade, a distância por quilómetro, a frequência cardíaca, podemos ter uma imensidão de indicadores e, portanto, é imprescindível nós, para verificarmos se estamos a chegar a esse platô, que nós muitas vezes pensamos que estamos a evoluir, mas depois não estamos, e portanto, temos que analisar os resultados. Agora é muito fácil nós vermos, existem muitos aplicativos que nos permitem ver como é que nós estamos a evoluir e, portanto, analisem isso depois dos treinos. Isso é importante também para nós verificarmos se estamos a estacionar ou se estamos a evoluir. E, portanto, o vídeo de hoje era este. Nós muitas vezes começamos a correr e evoluímos muito rapidamente, porque começamos a correr, éramos amadores, éramos sedentários e evoluímos muito rapidamente. Depois chegamos a um ponto em que deixamos de evoluir. E isso acontece porque o corpo deixa de ser colocado fora da sua zona de conforto e deixa de evoluir. E, portanto, nós temos que estar constantemente a colocar o corpo fora da zona de conforto. Então temos que diversificar treinos. Aqueles treinos que eu falei aqui são extremamente importantes para nós diversificar os treinos. Devemos fazer reforço muscular, porque além de evitar lesões, também nos ajuda a evoluir. Temos de ter uma planificação ao longo dos treinos até chegarmos à prova, com o período base, o período específico e depois o período de polimento. E por fim, nós devemos ir monitorizando os nossos treinos para nós verificarmos como é que estamos a evoluir. Se nós seguirmos estas dicas, de certeza absoluta vocês vão conseguir continuar a evoluir e vão ver que o céu é o limite. Então vá, se gostaram do vídeo, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal, ativem as notificações e vá, então até à próxima e bons treinos.